sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir. E essa luta se refletiu dentro do Congresso, que havia a bancada que era contra e depois a que era a favor, que foi engrossando. Fui presidente da Câmara no seu período e sei como ele respeitava o Congresso Nacional. Ele me convocava várias vezes à Praça de Juscelino, bons tempos aqueles, quando havia um grave problema de Estado, ele convocava todo o Ministério, o presidente da Câmara, que era eu, e o Apurano Salles, que era o presidente do Senado. E nós opinávamos também a respeito da crise. A democracia foi mantida, mas foi mantida por vontade política. Houve obstáculos a ela. Então essa estabilidade política, essa democracia, não foi um presente. Ela foi uma conquista de vontade, inclusive política, daqueles que governaram. E isso se associou a um projeto que também passou a ser conhecido no Brasil como um projeto de desenvolvimentismo. O grande progresso que se havia feito exatamente naqueles anos da época de Juscelino foi nas técnicas de planejamento para o desenvolvimento. Foi quando se pensou em plano de desenvolvimento, porque Juscelino vai ser o primeiro a tentar, no Brasil, um plano de desenvolvimento. Eu tinha 30 metas preparadas, estudadas, com os técnicos que eu havia convocado para esse objetivo, e visavam todas elas o rompimento dos estrangulamentos econômicos que naquela ocasião faziam do Brasil uma nação das mais subdesenvolvidas do mundo. Eu que havia trabalhado nessa técnica para as Nações Unidas, na CEPAL, fui convidado para orientar esse trabalho. E então fizemos um estudo muito cuidadoso sobre o que seria um plano de desenvolvimento para o Brasil. E esse estudo durou uns dois anos para fazê-lo. Quando Juscelino assume, ele está pronto. Sim, era o homem. Era finalmente e definitivamente o homem. Viera para ficar. Tinha nos olhos a força de um propósito. Permanecer. Vencer as solidões dos horizontes. Desbravar e criar. Fundar e erguer. Suas mãos já não traziam outras armas que as do trabalho em paz. Sim, era finalmente o homem, o fundador. O Toniquinho perguntou-me: Vossa Excelência acaba de afirmar que vai cumprir artigo por artigo da Constituição. Sendo assim, Vossa Excelência deve se lembrar que no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição estabelece que a capital da República deve ser construída no Planalto Central. Vai Vossa Excelência construir a nova capital? Confesso que até aquela altura eu não havia pensado nesse assunto. Mas quando o Toniquinho me colocou o problema, eu pensei subitamente. Não dei senão 1 ou 2 segundos de espera e respondi prontamente: se a Constituição exige a construção da nova capital do Brasil, vou respeitá-la e construirei a nova capital do Brasil, no Planalto Central. Seus pés plantaram-se na terra vermelha do altiplano. Seu olhar descortinou as grandes extensões sem mágoa
no círculo infinito do horizonte. Seu peito encheu-se do ar puro do cerrado. Sim, ele plantaria no deserto uma cidade muito branca e muito pura. Houve coisas que aconteceram próprias dele. Por exemplo, a ideia de Brasília não estava no plano. Alguém sugeriu a ele e ele se entusiasmou. E quando ele se entusiasmava, era impossível resistir e convencê-lo de outra coisa. Brasília, desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica, propondo aos homens de todas as raças a essência universal das formas justas. Brasília despojada e lunar como a alma de um poeta muito jovem, nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira. Sobre a lisa página do Planalto, a arquitetura escreveu a sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou o seu número. No centro do reino de Artemis, deusa da natureza inviolada, no extremo da caminhada dos candangos, no extremo da nostalgia dos candangos, Atena ergueu sua cidade de cimento e vidro. Atena ergueu sua cidade ordenada e clara como um pensamento. E há nos arranha-céus uma finura delicada de coqueiro. Ele buliu em todos os pontos da economia brasileira. Fala-se muito que ele fez Belém em Brasília, fez indústria naval, indústria automobilística, indústria naval. Não, ele fez 30 metas. Eram tão importantes as metas do meu governo que classificar uma mais ou outra menos seria difícil para mim na ocasião. Porque, se querem, vamos rememorar durante 2 minutos o que era o Brasil quando eu assumi o governo. Era um país que tinha apenas 800 quilômetros de estradas pavimentadas. Hoje já tem cerca de 50 mil. Foi iniciado isso, esse momento, no meu governo. Automóvel, não se fabricava um automóvel. Importávamos cimento, importávamos aço. Todas as indústrias básicas nós tínhamos que importar. Era um país que não tinha mesmo como viver. Tinha que viver dos favores do exterior. De modo que a minha luta, o que foi? Foi produzir dentro do país tudo que nós precisávamos para podermos hoje fazer o que estamos fazendo. Exportar largamente aquilo que produzimos, não só de matérias-primas, mas também objetos manufaturados, que levam, além da matéria-prima, o trabalho do homem brasileiro. Importava tudo, até linha de costurar, né? De uma hora para outra, o Brasil mudou. O Brasil era outro. Havia trabalho, o povo estava feliz. O maior salário mínimo de todos os tempos foi 58 e 59, período JK. Os 5 anos dele foi aquele que o Brasil mais se aproximou e mais avançou naquilo que nós queremos. Há 20 anos que não se constrói 1 quilômetro de ferrovia, ele fez 3.000 quilômetros de ferrovia. Ele aumentou por 15 a produção de petróleo. Ele, na hidrelétrica Furnas e Três Marias. Ele iniciou a indústria naval. Atenção, estúdio. Atenção, meninas. Alô, tem um problema aqui. Como é que nós vamos mostrar essas cores? Você precisa ver, são lindas. Tá bem, vou arrumando o stand que eu já desço. Na espuma cremosa, gostosa, dos sabonetes deste. A maneira de viver, a maneira de se comportar, em particular, evidentemente, da população urbana, muda. Muda sobre essa dupla inflexão. A entrada dos eletrodomésticos e a entrada do automóvel. Tudo isso significava uma nova maneira de viver e de ser dos brasileiros. Esse período de 5 anos de Juscelino constitui o período de mais intenso crescimento da economia brasileira.
em 1959, ele rompeu com o Fundo Monetário Internacional. Por que ele rompeu com o Fundo Monetário Internacional? Porque eles queriam impedir dele construir Brasília, dele trazer as